Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a globalização no Brasil e também um assunto muito sério, que é a questão do racismo. A nossa última aula, nós falamos sobre a ditadura militar, né? A última aula que foi colocada no canal foi sobre um resumo sobre a ditadura militar, os 5 governos militares. Depois a gente vai. Então, hoje, eu resolvi falar sobre a questão da globalização no Brasil. A globalização, gente, na verdade é algo bem antigo. Né? Na verdade, desde o século XV, XVI, na época das grandes navegações, já se falava em globalização. Não esse termo, mas na questão do comércio, né? Através do descobrimento das grandes navegações, a questão de descobrir novas terras e depois a questão comercial, então já se falava aí dessa globalização. Mas no Brasil, há um consenso em que só a partir da década de 1990 é que a globalização passou a ter maior impacto na economia brasileira. A maior influência que a globalização tem no Brasil foi o fato de nós termos adotado o liberalismo econômico, né, chamado também de neoliberalismo. O que é o novo liberalismo? O que é esse neoliberalismo? Significa a não intervenção do Estado na economia, ou seja, com isso vai se intensificar ainda mais o processo de privatização das empresas estatais e a total abertura para o capital externo. O Brasil, com essa adoção desse neoliberalismo, principalmente no governo do Fernando Henrique Cardoso, que isso ficou extremamente já consolidado, esse neoliberalismo, em função disso, o Brasil passou a deixar de ser chamado também de país de terceiro mundo. Inclusive essa divisão, país de primeiro mundo, país de segundo mundo e país de terceiro mundo, isso deixou de existir, principalmente após o fim do regime socialista. Então não havia mais essa denominação. Então o mundo passou a ser dividido em países do norte, que são países desenvolvidos, e países do sul, países subdesenvolvidos. Mas isso para nós não mudou a condição nossa de ser dependente ainda, né? Nós temos uma dependência econômica ainda de outros países. Né? E temos também a questão, gente, quando se fala em subdesenvolvimento, nós somos um país subdesenvolvido, principalmente nas questões sociais. Hoje, costuma-se dizer que o Brasil é um país em desenvolvimento. Sim, nós estamos em desenvolvimento. Somos uma economia forte, mas ainda temos uma grande desigualdade social. Além do mais, temos problemas sociais seríssimos. Né? Então, isso eu diria que é um problema sério e que a gente, infelizmente, ainda não conseguiu solucionar essas coisas que vêm já há bastante tempo. Com essa abertura de capitais, nós trouxemos cada vez mais multinacionais. Hoje o Brasil tem muitas multinacionais. Então elas se instalam aqui porque elas obtêm um grande benefício. Então hoje as multinacionais, que antes elas se concentravam principalmente na região sudeste, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, São Paulo é o estado mais industrializado do país. Hoje nós observamos que há uma desconcentração industrial. Essas multinacionais hoje estão procurando outros estados, outras regiões. Por quê? Há grandes benefícios, né, dos governos estaduais, eles oferecem benefícios fiscais enormes para essas grandes multinacionais. Ou seja, quando elas vêm, elas obtêm aí praticamente, elas não vão pagar impostos e até às vezes ganham também a questão do terreno onde elas vão se instalar, que a gente chama dos incentivos fiscais. Então, quando essas multinacionais vieram para cá, houve alguns benefícios, né? Lógico. Além desses incentivos fiscais, elas vêm atrás de quê? Uma mão de obra muito mais barata, acesso principalmente à matéria-prima, e aí vem as coisas
E a questão positiva para o Brasil? Aí vem, lógico, gera economia, né? Vai fazer a economia circular, porque você vai gerar emprego, né? Muitos empregos serão gerados e com isso a economia também se vai girar. Só que essas multinacionais, elas começaram a receber o nome de maquiladoras. Por quê? Porque todo o processo produtivo se fazia em outros países, então apenas se montava alguns produtos aqui. Gente, vou deixar bem claro que não são todas as multinacionais, são algumas. Então, eles traziam para cá apenas peças para serem montadas, ganhando todos esses benefícios. E o intuito dessas empresas era driblar esses impostos alfandegários e diminuir os custos da produção. E, como eu falei, encontrar uma mão de obra mais barata do que nos países desenvolvidos. Em linhas gerais, o que se pode observar com a globalização do Brasil foi o aumento do emprego, a produção e a venda de um maior número de aparelhos tecnológicos. Em compensação, do outro lado, nós temos a precarização do trabalho e o que a gente acabou de falar ali, a concentração de renda, sobretudo entre 1990 e início dos anos 2000. Então, gente, a globalização do Brasil, ela vive uma contradição. Ela é uma contradição. Você gera emprego, você faz a economia daquela região ficar forte, em compensação, você não mudou a estrutura dessa economia. Continua se concentrando a riqueza na mão de poucos e a grande maioria não tem acesso a essa riqueza. Ou seja, a concentração de riqueza, a concentração de renda, ela vai aumentando ainda mais. Então, aqui nós temos algumas multinacionais, para vocês terem noção, e eu queria agora entrar num assunto, gente, muito sério, que é a questão do racismo. Quando eu falo em racismo, a gente fala racismo no Brasil, mas é um racismo, a gente nem deveria estar falando isso aqui, que é um absurdo, que em pleno século XXI, como a gente acabou de falar ali, com o desenvolvimento de tanta tecnologia, desenvolvimento da ciência, com tanta cultura, vamos assim dizer, com tanta coisa, com tanto avanço que a gente tem, nós tenhamos que ainda estar falando de algo que deveria de estar há milhões e milhões de séculos para trás. E, infelizmente, nós estamos vivendo o aumento disso, o que é um absurdo. Então, antes da gente falar do racismo no Brasil, eu queria definir para vocês duas coisas, preconceito e discriminação. O preconceito é um julgamento sem conhecimento de uma causa, ou seja, o que é ser preconceituoso? É você julgar alguém ou um grupo de pessoas sem ter conhecimento. Isso é preconceito, é um julgamento sem conhecimento. E a discriminação é você diferenciar ou tratar pessoas de modo diferente, por diversos motivos. Então, gente, uma pessoa racista, ela é preconceituosa e ela também discrimina. Então, o racismo é uma forma de preconceito ou discriminação, motivada pela cor da pele ou pela origem étnica. Pensando na extensão dos conceitos, o racismo está dentro do conjunto preconceito e discriminação. Então, falando aqui de uma forma mais simples, se uma pessoa é preconceituosa, ela vai praticar a discriminação. Então, quem discrimina tem preconceito. Quem tem preconceito discrimina. Certo? O racismo não se manifesta de maneira única. Ele pode ocorrer principalmente de três maneiras. Quando há crime de ódio ou discriminação racial direta. É uma manifestação de racismo, ela é a mais evidente. Trata-se de situações em que pessoas são difamadas, violentadas ou têm acesso a algum tipo de serviço ou lugar, que não tem acesso a algum tipo de serviço ou lugar por conta de sua cor ou origem étnica. Isso aqui, gente, é o que mais acontece. Isso aqui é um dos absurdos, essa questão da discriminação racial direta. Nós estamos vendo aí todos os dias, tem exemplos de discriminação racial. Recentemente aqui, em Goiânia, até agora não se descobriu
uma pessoa impedindo o entregador de entregar porque disse que não queria alguém da cor negra, que ele era um macaco. Isso é inadmissível. Né? Ou você chegar para alguém e falar, você é um negro, você é um macaco, olha a sua cor, olha a minha. Isso não existe. Né? Não pode existir. No mundo em que nós estamos vivendo, isso é inconcebível. O outro tipo de racismo é quando é o racismo institucional. Ele é menos direto e evidente. É uma forma de discriminação racial por meios institucionais, mas que não são claros. Ou seja, como é que é esse racismo não tão claro, esse racismo institucional? Ele é feito através de abordagem violenta da polícia contra pessoas negras e desconfiança de agentes de segurança e de empresas contra pessoas negras sem justificativas coerentes. É simplesmente você entrar no shopping ou você ir a qualquer outro lugar, só por você ser negro, alguém começar a desconfiar de você, só pelo fato de você ser negro. Né? E começar a ou ficar, ou ter uma observação maior, porque se você está lá com 3 amigos, os 3 são negros, entra em algum lugar, num shopping, ou numa loja mais conceituosa, numa loja chique, vamos assim dizer, né? E aí as pessoas começam já a te perseguir. Em relação a esse racismo institucional, eu queria até aproveitar, gente, e falar para vocês, a gente vai aproveitar e acrescentar que esse racismo institucional, ele é igual Brasil e Estados Unidos. Pra vocês terem uma ideia, o racismo nos Estados Unidos, ele é mais mortal que a própria Covid-19. Por incrível que pareça, o que se mata de negros nos Estados Unidos, principalmente por policiais, é maior do que o número de vítimas pela Covid. Aí nós temos, né, os protestos em Charlottesville, nos Estados Unidos, né, devido à conduta criminosa de policiais que mataram negros desarmados. E não é só esse exemplo, não. Nós temos agora, no dia 25 de março, o George Floyd, né, que cometeu lá um erro simples, não vou dizer que é um crime, né? E um policial, eles abordaram já de uma forma violenta, e depois, por 8 minutos, um policial colocou o joelho em seu pescoço, pressionando, e ele acabou morrendo. Então, isso acabou gerando aí uma série de manifestações nos Estados Unidos, porque depois do George Floyd, ainda houve vários outros episódios de policiais matarem negros. Vocês terem uma ideia, esse tipo de racismo institucional, a mesma coisa ocorre aqui no Brasil. É um absurdo, mas nós temos ainda policiais que fazem abordagem muito tão violenta quanto se pratica nos Estados Unidos. Né? O número de jovens negros e jovens, né, que são mortos aqui no Brasil também é absurdo, também pela polícia, principalmente em favelas. A polícia brasileira, para vocês terem uma ideia, mata mais negros do que os Estados Unidos. E a incoerência é que a população norte-americana é muito maior que a nossa. Mas a polícia brasileira mata mais negros do que a polícia dos Estados Unidos. No Rio de Janeiro, então, é onde nós temos os maiores índices, né? Pra vocês terem uma ideia, no Rio de Janeiro, a polícia matou o dobro do número de mortos por policiais norte-americanos. Então, isso é o racismo institucional. A população de quase 5... A população, na sua maioria de jovens negros, foram mortos em 2018. A população negra no Brasil é quase o triplo da população dos Estados Unidos. Mas a polícia brasileira matou 18 vezes mais o número de negros que policiais americanos mataram. Então, gente, isso é um absurdo. Então, através de todos esses protestos, principalmente que começou com George Floyd, surgiu o movimento Vidas Negras Importam. Eu, particularmente, tenho uma sobrinha negra
E fico muito triste porque eu sei que ela é vítima de preconceito. E ela hoje é uma estudante de direito, né? E que ela é ativista e tem que ser mesmo, porque é um absurdo. Nós vivemos em pleno século XXI, onde as pessoas estão preocupadas com a cor da pele, não é com o caráter, não é com a dignidade da pessoa, com a honestidade, não. Para elas, o que importa é a cor da pele. Isso é um absurdo. Então, eu gostaria, essa aula também é para que vocês possam refletir sobre isso. Nós não podemos mais continuar matando dessa forma, não podemos mais continuar discriminando dessa forma. Né? Então, vamos começar a pensar um pouquinho sobre isso. Eu não acredito que uma pessoa que pratique a discriminação, que pratique o preconceito contra qualquer pessoa negra possa se sentir bem. Não é possível. Até porque aqui no Brasil, não se esqueçam que a formação da população brasileira ela está baseada em três raças, a indígena, a europeia, os portugueses e os negros. E como é que alguém pode ter discriminação? E o racismo estrutural? Ele é o menos perceptível. É aquele que está cristalizado na cultura de um povo, que a gente está falando aqui, que muitas vezes não parece racismo. A presença do racismo estrutural ele está percebida na constatação de poucas pessoas negras ou de origem indígena ocupando cargos de chefia de grandes empresas, quando a gente sabe que na maioria esmagadora é de brancos. Né? O nosso Brasil, o nosso país, isso aí é visível. Nós já tivemos algum presidente da República negro. Hoje, até que nós temos alguma movimentação na televisão brasileira, que nós temos mais apresentadores negros, nós temos mais atrizes negras, atores negros, mas mesmo assim, quantos deputados negros nós temos? Quantas deputadas negras nós temos? Senadores, senadoras, Supremo Tribunal Federal, tivemos Joaquim Barbosa. Então, para pensar. Né? Não é só cargo de chefia, não. Nos cursos também, nas melhores universidades, a maioria esmagadora. Se o negro não consegue entrar pela cota, né? É difícil também. Além disso, gente, nós ainda temos as expressões mais idiotas possíveis, né? Aquelas piadas mais imbecis possíveis, sempre colocando o negro nessa situação de inferioridade. Então a situação fica ainda pior quando as pessoas acham que isso é normal, que isso é engraçado. Não é engraçado, não é normal. Racismo não pode ser considerado uma coisa normal. Não tem como, em pleno século XXI, nós ainda discriminarmos a cor de uma pessoa. Isso é um absurdo. Tem uma frase de um advogado brilhante, ativista, Silvio Almeida, e ele diz assim: no Brasil, quando se mostra a morte de um negro, a luta é para provar que aquela pessoa não era um bandido. Como se, mesmo que como se ele tivesse, mesmo que ele tivesse cometido um crime, pudesse justificar a violência. Então, preste bem atenção nisso. Então, quando você mostra a morte de um negro, a luta é para que as pessoas possam provar que aquela pessoa não era um bandido. E mesmo que ela tivesse cometido um crime, não pode ser justificado a violência como ela foi morta. Né? Obviamente, sempre a violência estrutural. Então, esse Silvio Almeida, ele é autor de um livro excelente, recomendo a vocês, Racismo Estrutural. Então, eu gostaria de deixar aqui uma reflexão, gente. Diga não ao racismo. Isso não pode ser considerado uma coisa normal. Não é engraçado fazer piadinha com negros, não é engraçado usar termos que possam inferiorizar uma pessoa por causa da sua pele. Isso é um absurdo. E a gente tem que lutar, porque no Brasil, esse nosso racismo ele ainda é muito pior, porque boa parte dele está escondido. Se é que a gente pode dizer que existe coisa melhor ou pior.
Então, o racismo institucional e o racismo estrutural são coisas absurdas e a gente tem que acabar com isso. Diga não ao racismo, tá ok? Então, essa é a minha reflexão. Até a próxima. Muito obrigada a vocês.